que está acontecendo? Jovens curiosos, usamos vários objetos diariamente sem realmente saber como funcionam. Desde um vaso sanitário até o mecanismo de uma guitarra elétrica, podemos investigar como tudo funciona. Por isso, estas são 7 coisas que você não sabia como funcionam. Vaso sanitário. Certos objetos funcionam de forma tão natural que talvez você nunca tenha pensado no que os faz funcionar assim, como o vaso sanitário. Talvez você nunca tenha pensado em como ele é tão rápido e eficiente ou no motivo do seu design, mas a resposta não é tão complexa. Surpreendentemente, o seu vaso sanitário provavelmente tem cerca de 42 peças, e cada uma delas cumpre uma função realmente importante. Por dentro, há alças ligadas a uma alavanca e válvulas que controlam o nível da água. E por fim, um tampão que, ao ser aberto, vai encher a bacia do vaso sanitário, o que fará com que qualquer resíduo seja levado pelo esgoto. Isso acontece porque, para começar, o formato dele é crucial, já que possui um cano em forma de S, que é conectado quando damos descarga no vaso sanitário. Os pequenos furos que existem na borda e dentro da caixa fazem com que o vaso se encha de água e todo o resíduo possa subir pelo cano que mencionamos anteriormente. É por isso que quando não apertamos nenhum botão e jogamos água ou algo assim, os resíduos não conseguem subir, porque o vaso sanitário foi projetado especificamente para isso, com o conhecido efeito sifão. Então, como você pode ver, o processo não é tão complicado, e o mais surpreendente é que tudo consegue ser feito em aproximadamente 2 a 4 segundos. Ao fabricá-lo, é preciso precisão em cada parte, senão não funciona. Fazer um vaso sanitário é mais complicado do que parece, pois a primeira metade é feita à mão e cada parte precisa estar perfeita. Guitarra elétrica. As guitarras elétricas revolucionaram a música há muitos anos, chegando até os dias de hoje. Com design aprimorado, mas ainda semelhante aos primeiros modelos. Hoje existem guitarras totalmente modernas. Vamos primeiro ver seu interior. Uma vez dentro dela, podemos encontrar 200 peças que trabalham umas com as outras. 6 fios de níquel que envolvem cordas de aço, junto com 6 tarraxas de afinação de latão que ajustam os fios ao tom perfeito. É um pequeno tubo de aço no braço da guitarra que impede que entorte com a tensão. Seu funcionamento é relativamente simples de explicar. Há 6 eletroimãs sob as cordas. Quando vibram, o campo eletromagnético vibra junto, gerando uma corrente elétrica que passa pelos botões de controle, para chegar aos amplificadores de som que dão essa característica à música que conhecemos. É assim que seu funcionamento realmente não é tão complicado, além de ser completamente diferente do de uma guitarra tradicional, já que funciona de uma maneira totalmente diferente. A chave está no braço da guitarra, que por ser frágil pode se partir ao meio com a tensão. Por isso, é necessário ter cuidado ao fabricar essa parte específica. Enfim, é basicamente aquela pequena caixa dentro da guitarra elétrica que lhe dá seu som característico. E depois de criá-la, só resta personalizar o instrumento como você preferir. Que grande instrumento, amigo! Caixa de música. Você já teve uma caixa de música? Você provavelmente sabe usá-la, já que basta uma corda para tocar uma melodia por alguns segundos, mas talvez não saiba como ela funciona. Seu mecanismo é complexo, mas lembra-o de um relógio por não usar eletricidade. A caixa de música possui 329 peças afinadas, incluindo uma grande mola de metal, e em um cilindro de latão há cerca de 5.000 pinos, que são os responsáveis por tocar uma melodia durante 8 minutos. Por outro lado, em frente a esse cilindro há um cone de metal com 92 dentes afiados, também afinados, e por fim, um condutor mecânico que mantém o ritmo da música. Como curiosidade, hoje em dia tudo é um pouco mais moderno, mas antigamente era preciso colocar esses pinos um por um e a posição deles tinha que ser exata. Enfim, cada segmento do cilindro contém 8 fileiras de pinos, e cada fileira toca uma melodia. E é assim que quando essa termina, uma alavanca faz com que o cilindro se mova um pouco para poder tocar a próxima faixa. Como pode ver, seu mecanismo é surpreendente e complexo, pois tem muitas partes que interagem o tempo todo. Hoje já existem máquinas que facilitam bastante o trabalho de seus criadores. Embora pareça incrível, na antiguidade esse trabalho era muito complicado, pois exigia alta precisão em cada etapa. Pistola de paintball. Talvez você já tenha desejado jogar paintball com seus amigos, que é um jogo com equipamentos e uma arma que dispara pequenas bolas de tinta em alta velocidade.
Mas como ela lança essas munições a metros de distância? O segredo são as 100 peças que formam a arma. Na parte superior, há um recipiente leve que armazena cerca de 200 bolas de tinta e uma roda de recarga embaixo, que acomoda cada bola com um pequeno pistão e um sistema de ativação capaz de disparar 15 munições por segundo. Mas nada disso seria possível sem o tubo de gás que fica atrás, pois é ele o responsável por permitir que as balas sejam disparadas. A cerca de 280 km por hora, para cada bola explodir em tinta, a câmara deve ter gás suficiente para isso ocorrer na arma, liberando-o em pequenas explosões. Para conseguir isso, uma válvula é responsável por controlar com quanta pressão o gás será liberado. Assim, ao acionar o gatilho da arma, um pequeno pino ativa essa válvula e outras 15 peças até que a bala seja disparada. A arma de paintball não tem um funcionamento tão complicado, já que, como vimos, é graças à sua câmara de gás que ela pode disparar. Ela é feita de alumínio para maior resistência na hora de jogar e, em seu processo, passa por cerca de 57 cortes e perfurações antes de estar pronta. Um pequeno erro na fabricação e a arma não funciona. Ela passa por testes rigorosos que garantem sua qualidade, então ao jogar com uma pode ter certeza que funcionará perfeitamente. Fique longe das armas, time. Em países como Londres ou nos Estados Unidos, é comum que milhares e milhares de pessoas viajem de metrô todos os dias. Mas antes, elas precisam passar por essas portas, depois de validar seu bilhete de viagem. No entanto, o mecanismo dessa máquina é bastante complexo e basta observar a quantidade de seus componentes para perceber isso. São mais de 50 mil peças atuando juntas para o aparelho funcionar em segundos. Ele possui 2 motores elétricos para abrir e fechar as portas. Um pequeno sistema que se encarrega de ler bilhetes num piscar de olhos. E claro, no meio estão essas 2 portas pesadas que se abrem e se fecham rapidamente. A chave do funcionamento do aparelho é o leitor de bilhetes. Esse papel passa por várias faixas na máquina para ser devolvido em menos de 2 segundos, ou descartado em um recipiente interno. Os motores de cada lado têm fios e eletroimãs que giram rapidamente, enquanto engrenagens controlam a velocidade de abertura e fechamento das portas. E há ainda um sensor superior que detecta tentativas de abrir as portas manualmente. Provavelmente você nunca pensou sobre o funcionamento dessas máquinas. Na verdade, milhares de peças trabalham juntas para facilitar as viagens no metrô. Além disso, os fabricantes precisam fazer cada parte externa bem pesada para garantir que se sustentem, apesar dos grandes motores da máquina. E caso você esteja se perguntando o que acontece se alguém estiver passando no meio, as portas não podem se fechar, pois possuem um sensor que detecta se há alguém, assim ninguém pode se machucar. Na infância, o ioiô talvez tenha sido um dos seus brinquedos favoritos. Você já deve ter se perguntado como ele volta tão rápido para suas mãos após lançá-lo. Pois bem, a resposta é um pouco mais complexa do que realmente parece. Esse brinquedo não tem muitas partes, mas elas são tão intrigantes quanto parecem. O ioiô possui anéis de silicone que prendem a corda interna e aceleram o carretel. Também conta com uma roda que aumenta a velocidade de giro do brinquedo. Por fim, há um anel de rolamento com cerca de 12 esferas, que reduz o atrito entre as tampas, permitindo realizar esses truques incríveis que vemos às vezes. Graças a ele, o ioiô se move. Enquanto a corda está presa ao cilindro, o anel de rolamento gira constantemente em alta velocidade. Esse conjunto de pequenas peças faz o brinquedo funcionar perfeitamente. Como pode ver, não é um mecanismo complicado, mas exige precisão e equilíbrio. Por isso, até mesmo no seu processo de criação, cada grama de plástico com que ele é fabricado deve ser exata, caso contrário, não vai funcionar. Como curiosidade, fabricantes adicionam peso nos 2 lados do ioiô para mantê-lo girando até o fim da corda. Por isso, é muito mais fácil fazer truques incríveis com esse brinquedo. Isso é interessante. Relógio. Quando você olha as horas no seu pulso, provavelmente não para pensar nas mais de 100 peças que compõem o seu relógio. Sim, você ouviu direito. Sob o vidro do aparelho, há uma grande mola que o faz funcionar, 12 engrenagens minúsculas e outras 25 peças que as fazem girar. Mas você deve estar se perguntando, como funciona um relógio sem eletricidade e sem precisar dar corda? Bom, a resposta está na mola de que falamos antes e no movimento da mão.
É graças a isso que a mola funciona e tem energia suficiente para fazer o relógio funcionar por pelo menos 50 horas. Além disso, faz uma pequena roda girar com movimentos oscilantes para definir a velocidade do tic-tac. As pequenas joias, além de evitar danos entre as peças, liberam um dente da roda de escape, produzindo um tique a cada 8 segundos. Então, como conclusão, podemos dizer que, embora esse seja um mecanismo bastante antigo, continua sendo muito interessante e realmente muito complexo. O processo de criar um relógio deve ser perfeito, tanto nas peças internas quanto nas de sustentação. Por isso, é preciso uma estrutura que sustente o interior do relógio. Quando isso ocorre, ele já está pronto para uso. Obrigado por